Vou gravar aqui um videozinho para explicar as atividades que vão ser entregues no dia 22. Se vocês abrirem o Google Class, vai estar lá a nossa primeira aula, a apresentação de slides da nossa primeira aula. E lá no final, vai ter esse slide aqui. Na verdade, tem aqui a apresentação do GeoGebra, né? E aí, esse aqui é um slide que eu estou corrigindo, tá? Então, esse aqui é a correção das datas, né? A nossa sala do Class tem esse código, TYGE3F. As duas atividades devem ser entregues até o dia 22/3, a 1h da tarde, antes da nossa aula, então no dia 22. A lista parte 1, que foi o que eu expliquei na semana passada. Vocês vão pegar os exercícios 1, 2 e 3 da lista, vão fazer apenas os gráficos da região R, não precisa resolver as integrais. Então, vou abrir aqui o Class. Aqui estão as atividades, né? Se você abrir aqui a aula 1, vai ter a ementa, essa aula que eu estou mostrando aqui, o PDF, e a lista. Então, a lista tem alguns exercícios, os exercícios 1, 2 e 3 é só para, portanto, desenhar a região R, né? Eu fiz alguns exemplos na sala. Não precisa resolver. Então, são esses exercícios aqui do 1, 2 e 3. Representar a região. Continuando aqui, isso vocês vão entregar aqui dentro, tá? Então, entregar individualmente, só os exercícios 1, 2 e 3, apenas desenhar nas regiões de integração R, até o dia 22. Isso é uma das coisas que vocês devem me entregar aqui no dia 22. Depois, é a atividade do sólido geométrico, que também deve ser entregue no dia 22. Aí, o restante da lista, resolver as integrais, a gente vai fazer na sala, na aula do dia 22. Né? Então, isso aqui deve ser entregue no dia 29. A gente começa a fazer na aula do dia 22 e é entregue até o dia 29, antes da aula também. Vou retomar aqui a atividade do sólido geométrico. Antes disso, eu vou abrir aqui no Class novamente. Continuando, tem aqui a lista 1, parte 2, que a gente vai resolver em sala, em duplas ou trios. Eu coloquei aqui a data de entrega dela para o dia 29/3. E aqui a atividade de sólido geométrico, que deve ser entregue no dia 22. O que eu coloquei aqui? 2 arquivos. Esse arquivo aqui é os grupinhos, as duplas que vocês me mandaram. Então, grupo 1, Laiane, Micaele, Maressa. Grupo 2, Kathleen, Caroline e Fernanda, assim por diante. Aqueles alunos que não estão nesses grupos podem entrar desde que seja uma dupla. Então, aqui, o Enzo e a Luana pode acrescentar mais alguém. O Eric e a Ana Júlia pode acrescentar mais alguém. O Degmar e o Luiz Fernando pode acrescentar mais alguém. Acho que o Hermano tinha me falado que estava precisando entrar. Então, procurem as duplas, né? Porque eu quero que façam no máximo 3 pessoas. Aqui está numerado de 1 a 12. As integrais estão numeradas de 1 a 12. Vou abrir aqui. Certo? De 1 a 12. Então, dupla 1 vai fazer a integral 1, dupla 2 a integral 2 e assim por diante. A função, que é essa função que está mais interna aqui da integral, é sempre a mesma. Não por acaso essa função aqui, não se assustem com ela. Ela é só uma função que é um plano, e ela tem a característica de cortar o plano XY, aquele plano que desce na diagonal, exatamente no ângulo de 45 graus. Porque a gente vai fazer um corte no sólido geométrico de isopor, exatamente no ângulo de 45 graus. Vai passar no eixo X, no ponto 2 raiz de 8, que é aproximadamente 5, deixa eu fazer aqui certinho, 8 raiz quadrada, vezes 2. 5,65 no X e 5,65 no Y. Então, ele vem descendo em 45 graus de angulação e passa lá no X no 5,65, no Y no 5,65. No Z, ele tem uma altura 4, ou seja, o nosso sólido geométrico vai ter a altura máxima de 4 centímetros. Todas as medidas que vocês vão fazer e desenhar no gráfico vão ser feitas em centímetros, tá? Se você colocar um bloquinho de isopor em cima do outro, daqueles que eu dei, vai dar 4 centímetros de altura, que é o máximo que a gente vai ter os sólidos aqui.
E aí eu vou explicar especificamente cada integral. Antes de explicar a integral, vamos olhar para os sólidos. Aqui está aquela explicação como cortar, né, como montar os nossos as funções, mas a primeira coisa que a gente precisa é da região R. A região R são os limites de integração de x e y. Então, vocês vão ver aqui, para todos os itens, para todos as integrais, a função interna é a mesma, e a integral mais interna é de y. Então, aqui eu tenho os limites de integração de y. Então, os limites para o y. Vocês vão desenhar de y até menos 9 até y igual a essa função. Eu coloquei funções para ficar uns gráficos mais bonitinhos, senão ia ficar muito quadradinho. Então, se eu vier aqui no GeoGebra, vocês vão abrir esse que é a função plana, né? Não o 3D. Abre esse primeiro e coloca aqui a função que está no seu limitante. Então, y igual a menos 9, eu escrevo y igual a menos 9, dou Enter, ele vai colocar aqui que ele colocou uma função igual a menos 9, ele coloca como equação. Mas eu quero y igual a menos 9. Ah, perdão, tem que estar lá embaixo. Tá aqui, menos 9, né? Qual que é o limitante superior do y nesse primeiro caso aqui? Eu vou desenhar essa não, porque essa daqui já é de alguém. Então, eu vou desenhar a que eu coloquei como exemplo. Meu exemplo está aqui. De menos 9 até essa daqui, na verdade. Só para não ficar igual. Menos 3, menos 1 até 1. Então, vocês vão pegar a integral de vocês e vão esquecer um pouquinho da função aqui de dentro, vamos olhar só para os limitantes de integração de x e y. Como todas as integrais são muito parecidas, aqui dentro está sempre em relação a y. Então, esses aqui são os limitantes de y. O meu y está variando de menos 3, então eu vou lá no GeoGebra e vou colocar o GeoGebra 2D, y igual a menos 3, dá um Enter. Deixa eu voltar no meu zoom aqui, para ver onde está o menos 3. E o limitante superior é o x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1. Menos x quadrado mais 1, quer dizer. Menos x quadrado mais 1. Isso. Se eu olhar aqui, esse daqui é o eixo y, ele está sendo limitado por baixo, pelo risco menos 3 aqui, pela reta menos 3, e por cima, pela região aqui, que é a parábola, certo? Quais são os limites do x agora? Menos 1 até 1, se não me engano, que eu coloquei aqui para mim. Esses são os limitantes do y, esses são os limitantes do x, de menos 1 até 1. Então, eu vou dentro aqui do GeoGebra 2D, coloco x igual a 1, é o limitante superior, e depois x igual a menos 1. A região R é o que está aqui mais interno, porque o x está limitando de menos 1 a 1, o y de menos 3 até a função. Então, é esse pedacinho aqui, ó, que vai ser a minha região R. Só esse pedaço. Isso aqui vocês vão desenhar à mão no seu plano XY, que vocês vão fazer ou no papel cartão, ou no papel um pouquinho mais grosso, desenhe à mão. Todos os gráficos são de parábolas. Vocês podem usar o GeoGebra como base, mas desenhem à mão
o eixo X, o eixo Y e o gráfico bonitinho num plano XY com rigor de medição. Então, meçam com a régua em centímetro. Então, o que vale 1 aqui é 1 centímetro, rigor na escala, para você poder utilizar aquele bloquinho que, se você cortar em 4, aquele que eu te dei, vocês vão ter 4 bloquinhos de 2 por 8. E aí vai dar para representar bem. Então, respeitem o rigor da escala. Os números que estão aqui representam centímetros. Então, façam bonitinho o eixo XY, medida em centímetros no X, medida em centímetro no Y. Vejam onde as retas se cruzam aqui com as parábolas, para ficar o desenho da região R bem direitinho, como é desenhado aqui no GeoGebra. Se você usar isso daqui e imprimir, pode ser que ele fique fora de escala na hora de você imprimir. Eu quero que o gráfico de vocês esteja em escala de centímetro. Portanto, vocês vão, mesmo que vocês imprimam, eu quero que vocês copiem à mão. Primeiro passo, desenhar o gráfico à mão. Segundo passo, cortar lá o sólido e fazer o recorte no ângulo de 45 graus. Que eu posso fazer uma análise aqui no 4D. Como é que fica a reta, o plano, na verdade, 4 menos raiz de 2 sobre 2, o SQRT é a função raiz, aqui do GeoGebra, raiz de 2 dividido por 2, fora da raiz, né? Raiz de 2 dividido por 2 vezes x, menos SQRT de 2, de novo, dividido por 2, y. Perdão, o y está aqui. É um plano, como eu falei, que corta o eixo X naquele ponto 5,65, que é aquele 2 raiz de 8. E ele está exatamente numa angulação de 45 graus. Esse corte que vocês vão fazer no sólido é 45 graus em relação ao eixo XY e corta o X e o Y no ponto 5,65. Corta o eixo Z no ponto 4, né? Então, ele está passando aqui no 4 para o eixo Z. E está passando aqui no X no 5,65, no Y no 5,65. E tem uma angulação aqui de 45 graus, tá? Tanto em relação ao eixo Z, quanto em relação ao plano XY. Para facilitar o corte mesmo. É metade de 90 graus. Aí vocês vão cortar e posicionar o plano de vocês, que vai ser um outro papel cartão, um outro papel mais grosso, que vai ser o plano que vai cortar os isopores, né? Bom, essa é a primeira parte dessa atividade. Se vocês forem ver aqui, dentro do Class, o que eu pedi para essa atividade? Postar a foto da resolução da integral, que vai ser o que eu vou falar adiante, a foto da região de integração. Então, depois que vocês desenharem isso aqui, cadê? Essa daqui, pinta aqui onde está a região R, tira uma foto e me manda, também feito à mão, né? Tira uma foto e me manda aqui no Class. Próxima coisa, postar a foto do sólido, depois que você construiu o sólido, colocou um em cima do outro, cortou a região de integração, fez o corte transversal. Tira uma foto de alguns ângulos e posta também. Essa atividade deve ser realizada em duplas ou trios. E aqui a primeira delas é resolver a integral, que eu fiz um exemplo. Vou postar esse exemplo aqui no Class também. O meu exemplo é para essa região específica, onde o y varia de menos 3 a menos x² mais 1, e o x menos 1 até 1. O que eu faço para resolver uma integral dupla? Resolvo primeiro a integral de dentro. A integral de dentro vai ser essa integral aqui. Essa função vai ser idêntica para todos vocês. Então, se vocês forem olhar aqui na lista, a função aqui dentro está fxy. E aqui no enunciado está dizendo, considerar fxy para todos os itens. Essa é a fxy, que é aquele plano exatamente que corta no 4 no z e no 2 raiz de 8 no x, 2 raiz de 8 no y, que ele tem a inclinação de 45 graus. Tem uma lida aqui no enunciado. É a mesma função. Então, essa integral que eu fiz aqui, a integral indefinida, é igual para todos os itens. Vai ser igual para todos os itens até que ponto? Até esse ponto aqui. Porque o que eu fiz? Peguei a função lá, mais interna,
separei a derivada, a integral em relação a y e deixei a integral em relação a x para depois. Então, vou resolver a integral em relação a y. Y é a variável. Integral dessa função vai ser 4y menos raiz de 2 sobre 2, que é uma constante, x é uma constante para y, vezes y, raiz de 2 sobre 2y ao quadrado sobre 2. A única função de y é esse y aqui. O resto é tudo constante. Qual que é a integral de y? Y ao quadrado sobre 2. O resto é só constante vezes y, constante vezes y. Perfeito. Isso aqui vai ficar igual para todo mundo, até esse ponto aqui. O que muda vão ser os limites de integração, que vão envolver funções, né? Então, vai ter função, às vezes, no limitante inferior do y, do x, às vezes no limitante superior do y. Né? Nesse caso, no superior do y aqui. O que eu fiz aqui foi simplificar as frações aqui, para não trabalhar com fração, deixei tudo em decimal. Vocês podem usar uma aproximação menor, não precisa pôr muita casa depois da vírgula assim, não. Mas eu quero que essa resolução seja feita à mão e que vocês façam o passo a passo que eu estou fazendo aqui, tudo à mão. Como é que fica uma integral definida? Integral definida depende dos limites de integração. Eu vou fazer a função integral indefinida aplicada no limitante superior menos a função integral indefinida aplicada no limitante inferior. O que eu faço sempre? Coloco a função e onde aparece y, que é a variável, né, que eu estou integrando aqui em função de y, eu coloco parênteses. Isso menos isso. Então, isso aqui menos isso. Quem vai entrar aqui no parênteses, aqui na primeira parte? Limitante superior, na primeira parcela, menos limitante inferior na segunda parcela. Aqui é álgebra, né? Então, aqui, tudo isso daqui está ao quadrado, por isso foi importante colocar entre parênteses. Então, aqui eu abri esse quadrado aqui, e aí daqui para frente foi só álgebra. E algumas simplificações de fração aqui. Nessa última linha, o que eu fiz? Eu juntei tudo que era x a quarta com tudo que era x a terceira, tudo que era x quadrado, tudo que era x e tudo que era número. Então, ficou essa função. Quem que é essa função aqui? É exatamente o resultado dessa integral em relação a y, que era o que estava aqui mais interno. Então, eu vou substituir essa função zona. Posso colocar com menos casas decimais? Pode. Pode colocar aqui 0,4, 0,7, 3,3, 2,9. Não quer usar muito a casa decimal? À vontade. Aproximada aqui fica mais bonitinho. Eu coloquei bastante para não ter muita aproximação. Então, aqui eu tenho essa função, que eu joguei ela de volta dentro da integral, agora em relação a x. Aqui está y, mas é x. Eu já fiz a de y, agora estou fazendo a de x. Tudo que está em amarelo aqui, eu vou substituir pela função que eu encontrei aqui, que é uma função polinomial em relação a x. Integral de x à quarta, x à quinta sobre 5. Integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, assim por diante, respeitando. Façam com muita calma, muito devagar, para prestar atenção nos sinais aqui. No meu caso específico, os limitantes de integração de x é menos 1 até 1. Então, primeiro, eu vou pegar essa função inteira e colocar no limitante superior, que é o 1, toda a função substituindo x por 1, menos toda a função substituindo x por menos 1. Aqui ficou um pouquinho mais fácil, para vocês vai ter um pouquinho mais de complexidade, mas é fazer com calma. Quando é 1, mantém o número. Quando é menos 1, aí quando for o expoente ímpar, permanece menos 1, então troca o sinal. Então aqui era menos 0,3535 vezes menos 1, ficou mais 0,3535. Aqui era o expoente é par, então menos 1 elevado a 4 dá 1 positivo, então não muda o sinal, permanece ele mesmo. Aqui o expoente é ímpar, então fica menos 1 vezes menos 3,293, ficou mais, ficou positivo, mudou o sinal. Assim por diante, eu cheguei nessa expressão, cheguei aqui no 35. O que é esse 35? É o volume do meu sólido geométrico que tem como base essa região aqui, R, ela sobe
reto até que ela encontra um plano Z que corta ela na diagonal. E esse plano Z é exatamente esse plano aqui, diagonal. Então, se a gente for pensar que esse aqui é o eixo X, esse é o eixo Y, eu vou ter minha figura desenhada mais ou menos aqui, ela vai subir, 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 até que ela recebe um corte na transversal, na diagonal. E preste atenção nessa angulação. Tá? Essa atividade vocês podem fazer no dia 15, pode utilizar a sala de aula, podem, como eu falei para vocês, tome cuidado com a sujeira que o isopor vai fazer, então dê uma limpada lá se forem fazer na sala. E qualquer dúvida em relação a como fazer, me procure. Se uma coisa meio que independe da outra, resolver essa integral e chegar no volume do sólido é uma coisa que não depende de ter o sólido. Ter o sólido também não depende de fazer a integral. Então, não entendi como fazer a integral? Tenta fazer, mesmo que você não chegue no resultado certo, isso não impede que você faça o sólido e vice-versa, certo? Tenta fazer o sólido, isso não impede que você faça a integral. Assim que vocês tiverem a região de integração, pelo menos, me mandem. Falar, professora, eu cheguei nessa região de integração, né? Tá certo? Para vocês não fazerem o sólido começando errado. Então, essa aqui é a região de integração. Desenhou no papel, fez bonitinho. Antes de cortar o isopor, me mande, professor, minha dupla é a dupla 5 e a região de integração é essa, tá correto? Sim ou não, aí eu respondo para vocês. Porque a partir daí vocês vão colocar os bloquinhos em cima do plano e vão fazer o corte exatamente no desenho que formar o gráfico. Se você tiver com o desenho aqui base errado, você erra o gráfico. Vai fazer o corte na transversal, cuidado, que quando você posicionar o plano, ele tem que estar passando nesses pontos aqui. 4 para o Z, e aí você coloca aquele palito de dente que eu dei para fazer o Z. Mede 4 centímetros no palito de dente. Então, vê a altura lá que ele está passando e faz o corte. Só que na angulação, passando pelos pontos 5,65 no X, 5,65 no Y. Ele vai passar na diagonal, mas ele pode estar passando aqui ou aqui. Onde você vai posicionar ele? Exatamente no 5,65 no X e no 5,65 no Y. Então, ao desenhar o plano, onde está a região R, além de fazer na escala centímetro bonitinho, marque os pontinhos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Depois do 5, você coloca 5,65, lá mais ou menos entre os 5 e os 6, né? Só para fazer bem bonitinho e ter esse rigor na hora de desenhar. Certo? Qualquer dúvida, me procurem, que eu respondo ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Ok? Obrigada, gente. Até mais.